Queridos amigos, nós chegamos a este momento quando abrimos a palavra do Senhor. E a porção das Escrituras Sagradas para a qual eu devo chamar a sua atenção está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. E leio as palavras do versículo de número 10. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Eu passo imediatamente ao versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Nosso tema, entre vários aqui nesta porção das Escrituras, mas para esta manhã, é a disciplina eclesiástica, a disciplina na igreja. Bem, há vários temas aqui. O Senhor vai falar sobre disciplina do povo de Deus e também sobre o perdão entre irmãos, o perdão entre crentes. Nesta manhã, o Senhor permitindo, nós lidaremos com esta primeira parte, a disciplina na igreja, e no próximo dia do Senhor, o Senhor permitindo o perdão entre irmãos. Bem, você se recorda que no versículo 1, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo são culpados e repreendidos por ambição carnal. Eles colocaram de lado o bom combate, colocaram de lado a espada, o escudo, a foice, o arado, e já estão agora demandando do Senhor Jesus Cristo, de antemão, promoção pessoal, honras, salário, galardões, bônus, como se eles fossem soldados que já tivessem cumprido o tempo de serviço, combatido o bom combate, mas eles ainda estão no início. E assim o Senhor os repreende. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é, nos diga, quem é o maior no reino dos céus? Bem, eles ainda estão no início da sua carreira. O Senhor ainda não partiu para a sua glória, o Espírito ainda não foi enviado no dia de Pentecostes. Eles não foram por todo mundo pregando o Evangelho, carregando o vitupério de Cristo, sofrendo na mente e no corpo as consequências desse testemunho, e já estão demandando cargos, bônus, salário, descanso, e revelam a mentalidade carnal e ambiciosa que ainda existia no coração de cada um desses 12 apóstolos. E o Senhor Jesus Cristo irá lidar com isso. E é claro, Ele nos ensinará aqui, cada um de nós e toda a igreja ao longo dos séculos, algumas lições muito profundas. Em segundo lugar, além da ambição carnal, no lugar de trabalharem juntos para um bem comum, para o avanço do testemunho de Cristo, o que eles deveriam ter feito? Ajudar uns aos outros para o avanço do testemunho, porque estavam na mesma causa, na mesma missão, o mesmo Senhor, o mesmo propósito, e assim, ajudando um ao outro no serviço do Senhor, compartilhariam juntos as alegrias e as honras do serviço. O que eles estão fazendo aqui? Bem, eles estão se esforçando com ambição carnal para um se elevar acima do outro. A busca de projeção pessoal e a ideia de um pisar sobre o outro, usando como degrau para a autoelevação. Realmente é uma manifestação de profunda carnalidade nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Daí nós entendermos a gravidade da repreensão do Senhor Jesus Cristo que vem na sequência. E no versículo de número 2 ao versículo de número 5, você se recorda em nossa primeira consideração que o Senhor Jesus começa a corrigir este mal nos discípulos, a ambição carnal e a dissensão entre eles por projeção, em busca de projeção pessoal. E nós lemos então como o Senhor Jesus Cristo toma uma pequena criança, coloca no meio daqueles discípulos e ele os ensina uma lição sobre humildade sincera de coração. Ele ensina sobre contentamento com o que nós recebemos do Senhor, com simplicidade na vida do reino de Deus, com submissão a Cristo, à vontade do Senhor, autorrebaixamento e a elevação do outro acima de nós. São várias as lições ensinadas aqui aos discípulos. Em resumo, o apóstolo Paulo, ele recorda isso às igrejas em Romanos capítulo 12, versículo 10, este ensino do Senhor Jesus Cristo
de que nós devemos preferir uns aos outros acima de nós mesmos. Abra comigo em Romanos 12, no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, cordialidade, gentileza, com amor fraternal, com o amor que um irmão tem por outro irmão, um amor sincero. Observe, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quão diferente a atitude dos apóstolos aqui neste início. Mas o ensino do Senhor Jesus Cristo através desta pequena criança é este: vocês devem preferir uns aos outros em honra, elevando uns aos outros e não buscando rebaixar uns aos outros. Bem, aqui está um princípio, nós consideramos então, é o princípio, negativamente colocando, do autoesquecimento e positivamente colocando do serviço de amor ao irmão. Autoesquecimento e serviço de amor ao irmão. Não se exaltar em seu conhecimento no meio do povo de Deus, não se exaltar em seus méritos entre os irmãos, não se exaltar em sua dignidade entre os irmãos, mas ser simples e não consciente ou inconsciente de si mesmo. E esse é um exercício muito difícil, porque o que é o orgulho? O orgulho é nada mais do que a consciência de um talento, de uma capacidade ou de um privilégio. Quando uma pessoa se torna autoconsciente das suas capacidades físicas, mentais, proezas, ela se torna orgulhosa. Assim, o princípio é este, mais inconsciência de si mesmo e maior preocupação com outros queridos irmãos e trabalhadores na obra do Senhor. Mas veja, os apóstolos estão de fato poluídos e contaminados com ambição carnal. E é realmente impressionante ver estas coisas se repetirem. E nós veremos outra vez, logo na sequência, mesmo depois deste ensino e advertência dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus queridos apóstolos. Eles estavam contaminados, poluídos pela ambição carnal. E toda pessoa que pensa muito elevadamente a respeito de si mesma, ou deseja ser estimada acima dos outros, irá tratar os outros como menores do que si mesmo. Toda pessoa que tem uma opinião elevada sobre si mesmo, ou que deseja ser estimada acima de outros crentes, mesmo no mundo, irá então tratar os outros como menores, porque eu devo rebaixar alguém para me sentir mais alto. E para curar esta enfermidade manifesta aqui nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, a ambição carnal, que naturalmente irá levar a atritos, a ofensas, a divisões, a dar espaço a Satanás, então o Senhor começa a ameaçar os apóstolos com uma punição horrível, terrível, no versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Terrível, não é, queridos amigos? Para que a ambição carnal, o atrito e o orgulho entre estes apóstolos não levasse um crente novo na fé a tropeçar para fora do caminho do Senhor, a retardar o seu progresso espiritual, a voltar ao mundo, o Senhor ameaça grandemente os seus próprios apóstolos, caso eles venham a danificar, maltratar ou desviar um entre seus humildes discípulos. Se alguém, diz o Salvador, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, um destes humildes discípulos, não apóstolos, não líderes, não pastores ou quem quer que seja, mas que é humilde e que recebeu a graça de Cristo, está aprendendo, é um bebê na fé, um pequenino que crê em mim, colocando um escândalo, isto é, no grego, uma pedra de tropeço pelo seu orgulho, pelo seu mau testemunho, pela sua atitude áspera, briguenta, rancorosa, em busca de projeção, o que quer que seja. Ele está dizendo aos seus apóstolos, há uma consequência. Ele está antecipando sérios problemas à sua igreja ao longo da história. E assim, meus queridos amigos, é surpreendente que o Senhor coloque diante dos discípulos ali,
diante de nós hoje, ao longo de toda a história da igreja, uma ameaça como esta. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mó de azenha. Haviam castigos ou crueldades praticadas pelos romanos, não era um tipo de castigo praticado pelos judeus, mas pelos romanos. Uma mó de azenha. Bom, e você sabe que uma pedra de moinho era aquela pequena pedra que uma mulher ou um homem carregava para moer o grão, esmagá-lo e transformá-lo em farinha. Mas uma pedra de azenha, uma mó de azenha, era aquela grande pedra que servia também para moer os grãos, mas que era puxado por um animal de carga, um boi ou um burro, através de uma estaca colocada em seu pescoço, e essa pedra, como uma roda, ia girando dentro de um rego e ia esmagando aquele pó. Ou seja, algo terrível, não uma pequena pedra. Os romanos também colocavam alguém amarrado de mãos e pés dentro de um saco e jogavam dentro do mar. Os judeus não praticavam isso, mas ele está se referindo a um castigo terrível praticado pelos gentios. Melhor para este homem, melhor para esta mulher, que antes de fazer tal coisa, ele parta para a eternidade, é o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. E meus queridos irmãos, talvez como um crente sincero, você como eu, ao pensar temerariamente que você poderia cometer este ou aquele pecado grave, que seria uma pedra de tropeço no caminho de Cristo, perdão, dos servos de Deus, que seria uma mancha vergonhosa na igreja do Senhor Jesus Cristo, talvez como eu, você tenha orado ao Senhor imediatamente, diz: Senhor, me leva para a glória antes que alguma coisa dessa aconteça. Ceifa a minha vida e traga para ti, para que eu não cometa um pecado como esse jamais. E esse é o teor dessa advertência. É melhor que ele parta do que causar um tropeço diante de um destes pequeninos que creem em mim. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Bem, os apóstolos serão líderes na igreja dentro de pouco tempo. E eles correm grande risco de, quando o Senhor não estiver presente e partir, de se entregarem a esta busca por autoprojeção pessoal no meio do povo de Deus. Atritos em busca de ser o primeiro, ser o maioral, coisa desse tipo. E assim um mau testemunho na igreja, escândalos sérios, pessoas se afastando dos caminhos de Cristo por conta dos líderes, aqueles que deveriam dar um bom testemunho. O Senhor está antecipando estas coisas no reino de Deus. E, queridos amigos, isso nos ensina então, como crentes, a estarmos muito preocupados com qualquer tipo de ambição em nós, que venha a se desenvolver em nós, por mais velada, por mais oculta que ela exista, que ela seja em nós. A estarmos muito preocupados com a manifestação de ambição carnal, por mais velada que seja em nós. Em outras palavras, a examinarmos a nós mesmos em busca dessas tendências e logo eliminá-las, e fazer isso com grande reverência e temor de que, se nós permitirmos que estas coisas avancem e uma pedra de tropeço seja colocada diante de um crente ou a igreja, ou o testemunho do Senhor Jesus Cristo seja maculado, nós incorramos em castigo por parte do nosso mestre. Ele fala sobre escândalos no versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalos são ofensas. Se alguém, por nossa culpa, por nossa falta e erro, tropeça para fora do caminho, escândalo, ofensa ou tropeço, ou pelo nosso testemunho, mau testemunho, alguém é atrasado, retardado no caminho, atrapalhado no avanço em santificação, no seu progresso, então nós nos tornamos ofensores, nós nos tornamos causa de tropeço, de escândalo, de ofensa. Ai do mundo por causa dos escândalos. Bem, você se recorda que o Senhor Jesus Cristo já havia falado sobre isso anteriormente, não é? Mas agora ele retoma o tema e começa a falar mais amplamente e de maneira mais detalhada a respeito de ofensas, ocasiões, ofensas entre o povo de Deus. E eu quero gastar alguns minutos aqui, porque o Senhor ele elabora com mais detalhes, e quando o Senhor está elaborando algo com mais detalhes, Ele está entregando à igreja ao longo dos séculos, para que a compreensão seja clara, e não haja erro por parte da igreja, interpretações vagas. Ele passa a elaborar então de uma maneira muito clara e objetiva.
para que os discípulos fossem atentos e vigilantes e se guardassem disso e não se permitissem isso ao longo dessa breve jornada, tamanha mácula em seu currículo, assim por dizer. De modo que, queridos amigos, pelo Senhor Jesus Cristo e essas declarações, se eu posso colocar nesses termos nesta manhã, não existe nada entre o povo de Deus na vida cristã que nós devamos temer mais do que causar uma ofensa na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o teor destas palavras e o objetivo delas. Não há nada que nós devamos temer mais do que causar uma ofensa na igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor começa a repreender os apóstolos no versículo 1. Ele fala sobre humildade. Os apóstolos queriam saber quem é o maioral no reino de Deus. O Senhor começa com um princípio geral de que antes de querer ser alguém no reino de Deus, você primeiro deve entrar no reino de Deus, senão vos converterdes. Ou seja, um princípio geral para todos. Então, estando no reino de Deus, ele traz uma criança e mostra o caráter de um discípulo no reino de Deus. Aquele que deseja ser o maioral, torne-se o menor. Mas não torne-se o menor para todo mundo ver que você é o menor, projetando-se como menor, mas com simplicidade e humildade seja o menor. Dependência, submissão, um crente que está sempre aprendendo, avançando, nós consideramos isso, a nossa última consideração. Mas o Senhor não para por aí. Ele está antevendo também escândalos, problemas advindo dessa atitude carnal entre pessoas que servem ao Senhor. Ele passa a os advertir desta maneira, e assim todos os versículos neste capítulo de número 18 são uma continuação deste ensino do Senhor. Assim, veja o Senhor Jesus Cristo na casa em Cafarnaum, com a criança ali, falando aos discípulos, mesmo aqui do versículo 7, 10, 15, até o final deste capítulo. Ele está ensinando os futuros apóstolos, ele está nos ensinando como andar e proceder na casa de Deus, onde Deus é adorado, onde o seu povo amado e redimido está. E aqui ele traz certas advertências muito temerosas. Acaso nós já paramos para pensar sobre isso, que ele está falando com crentes aqui? Bem, é isso que está diante de nós. Observe, queridos amigos, no versículo de número 10, então, ele ilustra o que ele acabou de dizer nos versículos anteriores. Ele traz uma parábola. Toda parábola é salvífica, mas aqui esta parábola ela tem um sentido duplo. Ela ensina os apóstolos, ilustrando, e traz um elemento salvífico também. Nós iremos considerar este ensino no contexto aqui. Ele diz: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Que pequeninos? Ele já mencionou no versículo 6, um destes pequeninos que creem em mim. Vede, não desprezeis algum ou nenhum destes pequeninos que creem em mim, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Um destes pequeninos. Então, na sequência, ele traz uma parábola. A ovelha perdida. Uma ovelha entre 100 se desgarra por sua fraqueza, por sua fragilidade, sendo distraída pelo mundo ou por outras coisas. É uma ovelha pequenina, é um destes pequeninos que creem nele. Ele mostra o amor do bom pastor e como ele resgata esta ovelha e a trata e a retorna para o aprisco. E no versículo 14, assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Em outras palavras, apóstolos, crentes no Senhor Jesus Cristo, é realmente muito incongruente da parte de um crente, de um discípulo, desprezar qualquer crente por quem o Senhor tem imensa estima, ao ponto de dizer que os seus anjos no céu veem a face de meu Pai, e que o bom pastor deixou o seu trono na glória para vir buscar estes pequeninos. Quão incongruente é vocês desprezarem e colocarem escândalo diante de um crente novo na fé, um crente humilde. Esta é a ideia, essa é a ilustração aqui diante de nós. Observe. Nesse versículo de número 10, porque há certas questões aqui, eu resumo dizendo que o Senhor não está ensinando que todo crente possui um anjo da guarda. Não é isso que ele está dizendo aqui. Essa seria uma ideia católica romana, na verdade, mas é inconsistente com o ensino total da palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, não um, acampam ao redor dos que o temem. Assim, os anjos são mensageiros ou ministros da parte de Deus para o bem, para o cuidado daqueles que serão salvos, guardando-os até que sejam salvos, então guardando-os de acordo com a necessidade e a ocasião.
Não há este ensino na palavra de Deus, e assim eu remeto você a um estudo que nós realizamos na pandemia sobre anjos da guarda, para mais detalhes. Mas eu me resumo em tocar neste assunto. Não é o ensino do Senhor Jesus aqui, de fato. O ensino da palavra de Deus é que o cuidado da igreja é sim comissionado aos anjos, conforme a necessidade, é claro, é requerida. Mas seguindo então o nosso raciocínio, veja, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. E assim no versículo 11 ele segue com esta maravilhosa parábola. E ele continua, eu não entrarei nela, a enfatizar e a repetir que um crente mais velho na fé nunca deve rejeitar nenhum pequenino na fé. Se o Senhor demonstrou tamanho amor ao ponto de se ferir pelas montanhas, lutar com lobos, homens valentes para resgatar esta ovelha, vindo do céu buscá-la, assim, cada um destes crentes deve ser cuidado e respeitado e honrado por toda a igreja e pastoreado. Agora veja, diante dos apóstolos, eu espero que eu não esteja sendo enfadonho com esta narrativa, mas eu estou preparando você pelo contexto para o nosso tema da disciplina. Diante dos apóstolos estão os líderes em Israel, fariseus, escribas, saduceus. E aqueles homens eram pessoas extremamente pomposas, na maneira de falar, na maneira de andar, em seu uniforme religioso. Eles não se importavam com pessoas simples ou iletradas. Pode alguma coisa boa vir do interior da Galileia? Eles não se davam a crianças. Eles não paravam para conversar com gente simples. Eles se consideravam pessoas extremamente elevadas. Eles conversavam entre si. E os apóstolos viam isso o tempo todo e tinham a tendência de copiá-los. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo: não será assim em minha igreja. Não será desta maneira entre os meus discípulos. Vede que não desprezeis nenhum destes pequeninos que creem em mim. O bom pastor veio buscá-los. Assim, aprendam, está dizendo o Salvador, não somente a quem pertence o reino de Deus, aos pequeninos, como também como entrar ali e tornar-se um pequenino. Você percebe a diferença do ensino do Senhor Jesus Cristo comparado ao ensino daqueles líderes? O Senhor anteveio, toda a estrutura denominacional e hierárquica que seria formado ao longo dos séculos na sua igreja, começando já pelo século I, o surgimento do catolicismo romano, do catolicismo ortodoxo e todas as igrejas posteriormente que se organizariam em grandes impérios, com grandes homens formando seus impérios, elevados como grandes oráculos ou quase anjos, intocáveis, distantes, que não podem conversar com ninguém, que só andam nos seus carrões de luxo, viajando em seus jatinhos, com seu nome em tudo, etc, etc, etc. Ele está dizendo: não será assim em minha igreja. Ele condena isso logo no início. E assim ele põe diante de nós o dever do alto rebaixamento, do cuidado do irmão mais simples na fé, de temer ser um escândalo diante daquele por quem Cristo morreu, de manchar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está tratando os apóstolos aqui, e ele está nos tratando também. E a sexta parábola maravilhosa, do versículo 11 ao versículo de número 13. Vocês não devem ser como os saduceus e fariseus. Vocês não devem copiar estas coisas. Assim aprendam não somente a não desprezarem os menores na fé, mas também aprendam a quem de fato pertence o reino de Deus. O meu reino será feito por pessoas que reconheceram a sua pequenez um dia. Este será o meu verdadeiro rebanho ao longo de toda a história. Assim não desprezeis nenhum destes pequeninos. Bem, aqui está o preceito, o comando do Senhor Jesus Cristo, então do versículo 1 ao versículo de número 14. Mas a pergunta vem então na sequência, na mente dos apóstolos, e o Senhor já está antecipando isso. Muito bem, Senhor, mas e se ao longo da história da igreja ofensas de fato acontecerem, e um irmão pecar contra outro irmão, como nós devemos agir?
E se um escândalo for feito, isto é, alguém colocar uma pedra de tropeço no caminho de um irmão, o que deve ser feito? Como nós vamos agir? Qual será a nossa postura, Senhor? Bem, na sequência ele está já antecipando e respondendo. Versículo 15. Ora, se teu irmão, nós podemos adicionar aqui um então. Ora, se teu irmão então pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Você percebe a sequência do ensino e raciocínio, está tudo conectado aqui. E aqui nós chegamos ao ponto da disciplina na igreja. Nós usamos esse grandioso termo, disciplina eclesiástica, mas está bem simples aqui. O Senhor não está usando termos muito teológicos. Ele simplesmente diz, houve um pecado entre um irmão e o outro, referente à lei moral, é assim que vocês devem agir. Nós podemos chamar de disciplina eclesiástica. Está correto? Está muito bom. Quando nós pensamos sobre disciplina na igreja, bem, o que está em vista aqui, o que tem a ver aqui é o cuidado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Disciplina tem a ver com cuidado. Ele está falando sobre o lidar de um irmão com o outro. Na sequência ele vai introduzir a igreja, 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. Você percebe? Disciplina. E na sequência ele diz, versículo 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso se refere mais uma vez à disciplina. E na sequência ele começa a lidar então com o perdão entre irmãos. Ele está antecipando problemas nas igrejas locais ao longo dos séculos. Ele começa a lidar com os líderes, pastores, mestres, aqueles que recebem dom de ensino, aqueles que estão envolvidos de alguma maneira na condução da obra, do rebanho, qualquer crente conduzindo algum trabalho entre irmãos. E então ele começa a generalizar o princípio sobre como lidar com ofensas e como lidar com a questão do verdadeiro perdão baseado em arrependimento. Tudo está conectado aqui. E nós chegamos a este ponto e precisamos nos demorar um pouco agora nessa questão da disciplina eclesiástica. Bem, quando nós pensamos então sobre disciplina na igreja, meus irmãos, isso tem a ver, lembre-se, com o cuidado da igreja de Cristo. Cristo está ensinando aqueles que irão cuidar da sua igreja e que irão ensinar o que receberam do Senhor para outros pastores sobre a maneira como cuidar da igreja de Cristo. Disciplina envolve certos processos, certas ações por meio das quais o povo de Deus, em particular a membresia formal, é santificada, é educada para representar o Salvador aqui neste mundo. Daí a existência de disciplina na igreja. Ela é instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E disciplina, é claro, tem em vista, está diante dos olhos da disciplina, o zelo e a honra pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, a cabeça do seu corpo, a honra de Cristo no mundo. Disciplina envolve o desenvolvimento do caráter de um verdadeiro discípulo. Disciplina envolve o discipulado de uma pessoa salva. Disciplina zela pela santidade, pela operosidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, censurando, corrigindo comportamentos que estão dissoantes da natureza e do ethos da vida do povo de Deus ou da profissão de fé de um crente. Disciplina na igreja não é um ensino e uma ideia humana, é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Foi instituída por Ele e nós estamos lidando com algo que foi sancionado pelo Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou demorando com esta introdução e justificação? Porque eu sei muito bem, você concorda comigo, que nós vivemos em uma sociedade, um período da história humana, sobretudo nas sociedades ocidentais, onde a palavra castigo, disciplina, é algo horroroso de se ouvir. Disciplina, castigo, coisas desta natureza, jamais. Há algumas décadas atrás, um filósofo francês escreveu um livro sobre castigo e punição. Basicamente, resumindo tudo, a ideia é que não deve haver castigo, nem punição, nem disciplina, porque isso é opressão. E toda hierarquia, toda sociedade que tem essa ideia de hierarquia, de um pai conduzindo, patriarcal, deve ser diluída por inteiro. Disciplina entre crianças, pais e filhos, isso é algo horroroso.
Nós vivemos em dias de que falar sobre castigo ou disciplina, embora disciplina eclesiástica não se resuma a essa disciplina corretiva, é algo horrível de se ouvir. Nós fugimos. Daí eu recordar, meus queridos irmãos, esta é a minha função, recordar o povo de Deus, o que já sabem, que disciplina na igreja é instituída pelo Senhor Jesus, é sancionado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lidando com algo instituído por Cristo. Bem, deixe-me colocar nesses termos agora, e eu espero que você perceba a profundidade do ensino do Senhor e a realidade, o mal do falso evangelho em nossos dias. A maneira como nós entendemos o evangelho ou a conversão determina a maneira como nós compreendemos a disciplina na igreja. A maneira como nós vemos o que é o evangelho, qual a função dele, a maneira como nós vemos a conversão, para quê, como acontece e para que a conversão, irá determinar a maneira como nós encaramos a disciplina na igreja, no lugar onde Deus nos colocou após a salvação, certo? Então eu trarei aqui duas percepções de evangelho e de conversão e a maneira como elas influenciam a nossa visão pessoal sobre disciplina na igreja. Uma visão do evangelho e da conversão que não é bíblica, e então uma visão do evangelho, da conversão que é de acordo com as escrituras. Bem, o ensino que um crente recebe sobre o evangelho e a conversão, ele irá pesar muito na maneira como ele reage à disciplina eclesiástica, como ele percebe essa disciplina. Deixe-me exemplificar. Se você observa a vida cristã, a existência e a vida de uma igreja de uma maneira correta, bíblica, então, ao aprender sobre disciplina eclesiástica, você não terá grandes problemas. Você simplesmente perceberá, realmente, isso faz todo sentido, isso é parte natural e necessária da vida da igreja, e o Senhor Jesus Cristo já está estabelecendo isso, lidando com isso, instituindo isso, antes mesmo de existir uma mesma igreja. Muito bem. Uma versão do evangelho e da salvação parcial agora, onde Cristo, ele é apenas o salvador de uma pessoa. Uma visão parcial do evangelho e da salvação, em que Cristo é apenas salvador. O evangelho é apenas para salvar, e Cristo, o salvador, é apenas o salvador desta pessoa. Bem, essa versão do evangelho e da conversão diz assim, estou resumindo, é claro: Deus ama você e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. O homem é pecador, ele está separado de Deus, assim ele vive uma vida triste, vazia, inconsequente. Por isso ele precisa de Deus, e Deus tem um plano maravilhoso para esta pessoa. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, por meio dele você tem o perdão de teus pecados e a reconciliação com Deus. Então uma vida com Deus e muitas bênçãos de Deus aqui na eternidade. Você deve crer então em Jesus Cristo e deixar que Ele entre em teu coração e habite ali, e tê-lo como teu Salvador pessoal, e assim você irá conhecer o amor incondicional de Deus em tua vida e para a tua vida, e assim experimentar realmente uma vida completa, plena. Resumo: eu fui salvo e agora eu posso viver uma vida pessoal com Deus, eu e Ele, e ser abençoado por Deus. E nesta minha vida de salvo agora, Deus me guiará, me abençoará em minha jornada e em minhas decisões pessoais. Essa é a primeira visão do Evangelho e do porquê da conversão. Agora, se eu encaro o Evangelho e a conversão desta maneira, que a minha salvação foi assim e para esse propósito, então como será a minha vida cristã a partir da conversão? De que maneira esta visão do Evangelho me afeta daí por diante? Bem, a resposta é que a vida cristã, então, tendo sido salvo através do Evangelho de Cristo, a vida cristã é para mim. Ele me salvou, Ele me abençoa, Ele vai me guardar e eu vou viver uma vida plena com Ele. Eu e Deus. E o amor de Deus, incondicional por mim, irá me conduzir ao longo de toda a jornada até a eternidade. Bem, nesse tipo de visão do Evangelho,
ser um membro formal de uma igreja local é opcional. Por quê? Porque a igreja, para uma pessoa que vê o Evangelho de Cristo e a salvação desta maneira, a igreja é apenas uma parte da minha vida pessoal com Deus. A igreja deve se encaixar em uma parte de minha vida como for mais conveniente. Deus me salvou, Ele me abençoa, eu vou seguir meus projetos e colocar tudo diante dEle para que Ele me abençoe e eu prospere espiritualmente, materialmente, conforme a vontade dEle. Sou eu e Ele, e a igreja onde fica? Bem, nesta visão a igreja é uma parte apenas deste meu relacionamento com Deus, como uma pessoa salva. E a igreja local, membresia, deve se encaixar nessa minha vida com Deus. E nesse tipo de visão, então, disciplina na igreja, submeter-se à disciplina na igreja é algo impensável. Porque Deus, Ele nos ama como nós somos, Ele já provou isso me salvando, e Ele nos ama como nós estamos. Assim, disciplina não parece estar de acordo com o caráter de um Deus que ama incondicionalmente. Disciplina é algo estranho para mim. E quando eu ouço sobre disciplina na igreja, eu começo a achar que é patriarcalismo, que eu me irrito, e como pode, estão tratando a igreja de alguém dessa maneira. É natural esse instinto, por conta da minha visão do Evangelho e do porquê da conversão. Assim, disciplina é algo estranho para mim. E a igreja é um lugar onde eu vou para desfrutar de Deus e ter comunhão. Ela é apenas uma parte importante da minha vida cristã, eu e Deus. Não faz sentido, então, uma membresia formal, e muito menos estar sob a disciplina bíblica numa membresia formal. Agora, deixe-me dar a versão completa do Evangelho e da conversão. Nesta versão bíblica completa, Cristo, o Senhor, Cristo é Salvador deste pecador e Senhor de sua vida. A primeira visão, Cristo é Salvador, me chamou para Ele, me abençoará e me guardará, eu e Ele, tudo mais é algo que deve se encaixar na minha vida. Na versão bíblica, Cristo é Salvador e Senhor da vida do salvo. Nesta visão bíblica eu entendo que Deus é santo, e porque Ele é santo, então Ele é soberano em sua vontade, em seus atos, em suas declarações. Ele criou o homem para conhecê-lo, buscá-lo, servi-lo e desfrutar dele. Todos nós pecamos, e isto nos separou de Deus e nos levou à morte eterna e ao castigo eterno, justo. Deus enviou o seu Filho para morrer pelo seu povo, por um povo que Ele escolheu antes da fundação do mundo e amou muito este povo, para que nós pudéssemos ser perdoados por Ele e então seguir o seu Filho como Rei, soberano e Senhor deste povo que Ele salvou. Ele ser Rei de um povo que Ele salvou. Ele nos salvou para ser o nosso Senhor, o nosso governador, e Ele, como Senhor, nos governa para nos preservar, nos salvar até o final. Crer em Jesus Cristo, arrepender-se diante de Deus de teus pecados, é fundamental. Assim, o Evangelho não é um chamado para crer apenas em Deus, crer apenas em Jesus, crer e arrepender-se de seus pecados. E porque o amor de Deus não é incondicional, mas condicional, então Ele nos salva e nos capacita pelo poder do seu Espírito para sermos santos neste mundo, para pertencermos a Ele e para fazermos a sua vontade. Assim, nós somos obedientes a Ele, e o nosso caráter é formado como o caráter de discípulos, de servos de Cristo. Ele nos levará ao longo da jornada a uma vida de arrependimento contínuo por nossos pecados. Ele nos preservará desta maneira, e Ele comanda uma dedicação verdadeira a Ele,
por todo aquele que ele amou e salvou, viver para ele as coisas do alto. E nisso, então, experimentar grande alegria, grande prazer, grande crescimento, grande frutividade, plenitude de vida no reino de Deus. E na conversão, Deus, Ele nos reconcilia consigo mesmo. Nós estávamos alienados dele, e Ele também nos reconcilia com o seu povo, com sua família, de quem também nós estávamos alienados, com sua igreja, que é o corpo de Cristo. Assim, sendo salvo, eu sou imediatamente adotado para dentro da família de Deus, para viver e existir como um cristão no contexto de uma igreja local neste mundo, viver como um filho de Deus, junto com a família de Deus que Ele amou e enviou o seu Filho, que se manifesta na igreja local onde Ele me coloca, com seus servos, verdadeiros irmãos, na casa de Deus, com o seu povo, assim como parte de Cristo, corpo de Cristo, nós representamos juntos o nosso Redentor, o nosso Salvador neste mundo. E porque Cristo é Salvador e Senhor, eu sou o seu servo, seu discípulo e filho por adoção, certo? Fecho aqui. Bem, se eu encaro o Evangelho e a conversão desta maneira bíblica, que a minha salvação foi assim, então como será a minha vida cristã desde a conversão? De que maneira essa visão do Evangelho e da conversão me afeta após a conversão? Bem, a resposta é que a vida cristã, então, é uma vida vivida sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele é Salvador e Senhor. Assim, porque conversão não é um ponto isolado na história da minha vida, ela é caracterizada por arrependimento e retorno sempre à vontade do Senhor, ao centro da vontade do Senhor. Ele me guardará, Ele me preservará. E porque Cristo é Salvador e Senhor, como servo e discípulo, eu vivo para Ele, para uma vida integrada com o seu povo, uma vida enxertada em um corpo, que é a igreja, e a igreja, por fim, é a maneira como eu sirvo a Cristo, é a maneira como eu vivo o cristianismo neste mundo. Você percebe agora a diferença entre a maneira como eu vivo a minha salvação, cristianismo, naquela visão parcial? Ele me salvou, eu vivo a minha vida, minha família, meus projetos, e o Senhor irá me abençoar, porque eu trago tudo diante dEle com sinceridade. E a igreja, uma parte desta minha vida, eu e Deus. Disciplina impensável, membresia formal de uma igreja impensável. Nesta visão bíblica, eu fui salvo para conhecer o Senhor, amá-lo, servi-lo, viver para Ele, junto com o seu povo. E a igreja, o corpo local, é a maneira como eu testemunho de Cristo, eu levo à frente a bandeira da verdade, eu obedeço o comando do Salvador, como eu vivo o meu cristianismo. Você percebe a diferença abismal dessas duas visões? Bem, a vida cristã então não é uma vida isolada. Eu não fui salvo para viver apenas a vida, o lar, meus projetos legítimos, e Deus para me guardar e me proteger e me abençoar em minhas decisões pessoais. Não. Uma vida no corpo, na família de Cristo, no templo, no reino, no exército, pedras vivas. Esta é a representação no Novo Testamento, parte de um todo, unido, atado com os demais salvos, uma vida para o serviço de Cristo, embaixadores, plural, de Cristo neste mundo, no contexto da igreja local. E nesse tipo de visão, membresia formal em uma igreja é uma obrigação para uma pessoa salva, não uma opção. Porque a igreja é a maneira como eu sigo Cristo neste mundo. É a igreja quem acredita o meu testemunho neste mundo, me batizando. Ali eu me reúno com irmãos na mesma mesa do Senhor, como uma família se reúne na mesma mesa. Ali nessa colônia do céu na terra que é a igreja, eu vivo a minha cultura. Ali meu discipulado, para ser um discípulo de Cristo, é realizado. Ali eu tenho irmãos que cuido, que edifico, que protejo, que tenho interesse, que ajudo. Ali eu represento o meu mestre, levando o evangelho com meus irmãos a outras pessoas. Ali eu estou sob uma disciplina formativa
para ser formado em mim o caráter de um servo, de um discípulo, assim como o Senhor está formando em seus apóstolos. É na igreja que isto é formado em mim. Estes irmãos com quem eu ando e vivo agora, estes mesmos irmãos, eu andarei e viverei com eles por toda a eternidade. Começa aqui e continua por toda a eternidade. E nesse tipo de visão bíblica do Evangelho e da salvação, então, disciplina na igreja faz todo sentido, é natural, é indispensável. Sem ela não existiria uma igreja formal organizada. Você percebe, queridos irmãos, como uma visão bíblica ou não influencia a maneira como nós vemos disciplina na igreja? Bem, isso nos ajuda então a fazer uma análise da nossa vida cristã, como nós temos visto a igreja e como nós percebemos a disciplina na igreja, quando ela deve acontecer. Agora, por que é necessário então disciplina na igreja? Bem, porque o povo de Deus deve ser um povo santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, declara isso. A vida de um crente é a vida de conformidade com o caráter do Senhor. O crente tem um relacionamento diferente agora com o pecado, e assim disciplina formativa é para formar o caráter de Cristo em nós. E o outro lado da disciplina, que é a disciplina corretiva, é para santificar a igreja e zelar pela honra do Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Assim, quando nós falamos sobre disciplina, nós estamos falando sobre disciplina formativa e disciplina corretiva. Disciplina necessária porque promove a saúde na igreja, alerta os ofensores a respeito de um julgamento maior que virá da parte de Cristo, traz um senso de grande segurança ao povo de Deus, onde há disciplina, e desenvolve o santo temor em cada crente. Bem, por que aparecem então problemas na igreja? Aparece por causa da tendência que há em cada crente ainda, infelizmente, do auto-engano, por causa da velha natureza que há em cada um de nós. Há uma tendência ao auto-engano, que este auto-engano é uma percepção errada que nós podemos ter sobre nós mesmos, uma estima mais elevada de si mesmo, de imaginarmos que nós estamos vivendo plenamente uma vida agradável a Deus neste momento da nossa vida, que a nossa fé neste exato momento ela é bíblica, ela é forte, ela é operante, que nós não estamos aptos a cair em grandes pecados ou a desonrar a Cristo, nós não consideramos isso diante de nós, ou que o orgulho e a velha natureza desapareceram na conversão. Assim, essa é a tendência ao auto-engano em cada crente, e muitas outras razões. Se você deseja checar na palavra de Deus, menciono apenas alguns textos: 1 Coríntios 6:9, Gálatas 6:7, Tiago 1:16, Colossenses 3:25, onde os apóstolos falam sobre essa tendência ao auto-engano, 2 Coríntios 13:5. Assim, por causa deste auto-engano, problemas surgem na igreja e a disciplina formativa e corretiva é indispensável. Problemas também aparecem na igreja por causa da malignidade de Satanás, por causa de heresias e dissensões, por causa da pressão do mundo, por causa da fraqueza da nossa carne. E heresias acontecem, ou melhor, problemas acontecem, porque eles servem também para identificar quem realmente são fiéis. Paulo fala sobre isso. Em quem a palavra tem sido misturada com fé, quem tem vivido com sinceridade o que tem ouvido e aprendido na palavra de Deus. Algumas vezes os problemas firmam a igreja profundamente em uma doutrina vital, porque ela é obrigada a lidar com aquela doutrina, porque uma heresia se levantou contra essa doutrina, e a igreja foca nisso, e ela é firmada então. Problemas servem muitas vezes como vacinas para um bebê que o fortalecerão contra sérias dificuldades e enfermidades. Problemas vêm, disciplina é operada, o corpo de Cristo se torna mais forte para lidar com problemas maiores. A disciplina é quem opera isso, formativa e corretiva. E assim, essas coisas permitem que a igreja identifique quem de fato é fiel ao corpo de Cristo. E quando ocorrem esses problemas, você logo percebe que o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpre o que Ele diz, que Ele está ali mais próximo da sua videira com a pá, para limpar a sua eira.
há momentos então em que ele limpa a sua eira local. Isso irá acontecer. Ele é o bom pastor, ele é o jardineiro, a ele pertence a vinha. E em todas essas razões, e situações, a disciplina bíblica é essencial. Bem, disciplina bíblica na igreja é uma questão de amor. Amor por Cristo e amor uns pelos outros. É claro que é. O Senhor disciplina aquele a quem Ele ama. Assim, disciplina na igreja é uma questão de amor por Cristo e amor uns pelos outros. As cartas dos apóstolos colocam grande ênfase no amor fraternal, e a expressão desse amor é o consolo que é ministrado uns aos outros, e esse amor pode mesmo ser manifesto em desaprovação a um mau comportamento. Disciplina bíblica está então ligada ao amor que Deus derramou em nossos corações por Ele e uns pelos outros. Então este é o nosso primeiro ponto. Agora, por que muitas pessoas não aceitam a disciplina na igreja? Eu mencionei. Pessoas que se ofendem com disciplina que envolve a admoestação, repreensão amorosa de um irmão. Por que há pessoas que se ofendem com isso? Bem, na maioria das vezes, por experiência, conversando com outros pastores, o que está por trás da ofensa é uma ideia equivocada do que seja amor. Um tipo de amor que não está ligado à verdade, nem ligado à autoridade. Por que muitos se ofendem com a disciplina na igreja? Por conta de uma ideia errada sobre o amor, um tipo de amor que não está ligado à verdade e à autoridade. Bem, muitas pessoas têm uma visão idealizada sobre o amor e elas trazem esta visão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas elas nunca param para checar essa concepção de amor que têm. Uma visão idealizada de amor da velha natureza, da vida antes de Cristo, quando o ego dominava. Assim, o que é o amor para muitos? Nós ouvimos isso o tempo todo. Amor para mim é poder me expressar sem que ninguém me julgue. Já ouviu isso? Posso falar o que eu quero, expressar minha opinião e ser verdadeiro sem que ninguém me julgue no que eu falo, penso. Essa é uma expressão, uma ideia de amor que não está conectada à autoridade ou à verdade. Para muitas outras pessoas, amor é sentir-me especial entre outras pessoas. Se elas me aplaudem, falam bem de mim, estão olhando com um sorriso para mim, se eu sou visto como alguém especial, então eu me sinto amado. Se isso não acontece, eu me sinto oprimido. Eu sinto que não sou amado. Mas esta é uma visão de amor que não está ligada à autoridade nem à verdade. Qualquer relação com santidade, com autoridade, com verdade. Veja, o amor na palavra de Deus, ele é santo, isto é, ele faz exigências. O amor produz obediência, ele não tem alegria alguma com injustiça, ele se regozija na verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que se nós guardarmos os seus mandamentos, então nós permanecemos no amor de Deus. Mandamentos, autoridade, verdade conectada a amor. Bem, de que maneira então os membros de uma igreja e os presbíteros se ajudam a permanecerem no amor de Cristo? Através da disciplina formativa, ajudando mutuamente uns aos outros a obedecermos a Cristo, a guardar a palavra de Cristo, pela instrução, pela correção, pela admoestação, que envolve muitas vezes dizer a um irmão: meu irmão, não é assim. Meu irmão, a Bíblia diz que esse comportamento é errado no meio do povo de Deus. Minha irmã, agir desta maneira em público ou em particular está em desordem ao testemunho de Cristo. O que você está fazendo, meu irmão, em relação àquele irmão, àquela irmã, é ilegal. Ilegal? Sim, é contrário à lei de Cristo. Assim, disciplina, amor, que está ligado à verdade e à autoridade, se expressa em disciplina. De maneira que disciplina não é uma ação espasmódica, extemporânea da velha natureza, querendo lidar com alguém que encheu a paciência. Este amor por Deus,
este verdadeiro amor que Ele derramou em nossos corações, ligado à autoridade, ligado à verdade, se manifesta no corpo de Cristo em disciplina formativa e corretiva, sem a qual não existe uma igreja local, ela não permanece, ela não segue em frente, ela não é a habitação do Espírito. Assim eu volto mais uma vez, meus irmãos, eu sei que o tempo está quente hoje. O Senhor, Ele institui a disciplina eclesiástica, Ele sanciona isso, e Ele dará o exemplo agora a partir daqui então. Disciplina preventiva. O que é a disciplina na igreja? Bem, lembre-se, está em vista o cuidado da igreja, e envolve duas formas: preventiva ou formativa, para sua anotação, e a disciplina corretiva. Ambas têm a ver com o cuidado da igreja. Estou indo muito cuidadosamente aqui nesta manhã, porque isso precisa permanecer em nós. Disciplina preventiva ou formativa é algo bastante positivo e necessário, porque disciplina não é apenas lidar e tratar com as ofensas entre o povo de Deus. A disciplina formativa ou preventiva, ela visa assegurar a obediência e a piedade vital na igreja, na vida cristã. Sem esta verdadeira piedade, que é profundo amor, profundo respeito por Deus e obediência a Ele, não há vida cristã verdadeira, não há igreja local verdadeiramente cristã. Assim, ambas têm a ver com o cuidado da igreja. Há várias maneiras de alcançar a disciplina formativa na igreja local. Bem, pelo ensino público das Escrituras, conhecendo a vontade de Deus, como nós estamos fazendo exatamente agora, aprendendo que Cristo instituiu a disciplina, e pelo ensino em particular. O pastor, aquele que ensina, deve pregar a palavra de Deus e familiarizar o povo de Deus com os deveres da vida cristã e com as doutrinas da verdade. É isso que ele faz o tempo todo. Veja, por exemplo, um casamento. Nós não falamos em cerimônia de casamento, nós falamos um culto de gratidão a Deus, onde votos são feitos. E o que o pastor vai fazer ali? Bem, ele vai recordar todos os presentes, todos ali, os deveres do casamento. Ele vai trazer na palavra de Deus, familiarizar as pessoas que estão ali sobre essa instituição criada por Deus, o papel do marido, o papel da esposa, e colocar isso diante do casal que irá entrar para dentro dessa instituição. Ele está pela palavra instruindo o casal que eles estão entrando dentro de uma instituição criada por Deus, e Deus estabeleceu isso, isso e isso para o marido, isso e isso e isso para a esposa, e recapitulando com todos os demais na igreja o ensino. Estou dando apenas um exemplo no casamento, mas tudo mais na vida cristã, evangelismo, etc, 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 criação de filhos, ele recapitula, ele traz o princípio, ele ensina o dever. Assim, instrução pública e instrução particular. O pastor irá desafiar as pessoas, o povo de Deus, a viverem de modo digno do nome pelo qual são chamados. A palavra irá consolar aqueles que estão achando as coisas difíceis na jornada cristã. Ela irá advertir aqueles que estão sendo tentados a se desviarem do caminho da fé em Cristo e da santificação. E assim, qual é a intenção desse ministério do ensino? Edificação do povo de Deus, do corpo de Cristo. E a instrução também é comunicada, a instrução formativa, a disciplina formativa também é comunicada em particular, para falar, é claro, do aconselhamento daqueles que estão passando por vários problemas. Assim, a responsabilidade daquele que ensina, do pastor, lembrar o povo de Deus, os membros em particular, de sua responsabilidade de amar, de adorar em todas as oportunidades e de servir a Cristo, de maneira que há uma disciplina formativa contínua pelo ensino da palavra de Deus. Nós podemos apelidar isso de discipulado, mas isso é disciplina formativa. A ceia do Senhor também exerce disciplina formativa. Preciso ser rápido. Ela deve ser regular, porque a ceia do Senhor, ela é como você dirigindo um carro na rua, está no celular, não deveria, está pensando sobre a morte da bezerra, não deveria, em vez de olhar, dirigir, você está seguindo na vida e muitos problemas podem acontecer. De repente vem um pare no asfalto e você é obrigado a parar, concentrar e recapitular o que eu estou fazendo aqui.
A ceia do Senhor, além de muitos propósitos, que é feita em memória da pessoa de Cristo, ela tem esta função de disciplina formativa. Estou eu aqui no meio do povo de Deus, na casa de Deus, entre irmãos na fé, mas eu não estou considerando isso. Eu entrei no piloto automático. Eu já deixei, talvez, comecei a não ser sincero com os irmãos. A minha palavra já não está valendo muita coisa, porque eu digo que estarei, que farei, que irei e não faço, não estou, não represento. Como dizia minha avó, minha palavra agora não vale uma pipoca queimada, eu não estou nem aí. E eu já esqueci da lei de Cristo, de amarmos com gentileza, respeito, interesse real. Eu já não carrego as cargas com o povo de Deus, sou um mero frequentador da igreja. E de repente vem a ceia do Senhor e põe um pare diante de mim. Como? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então siga em frente. Porque quem não se examina traz sobre si disciplina do Senhor. Assim, a ceia do Senhor forma, é disciplina formativa no crente. De maneira que se o crente segue em frente em sua sinceridade e ousa pôr as suas mãos na ceia do Senhor, que representa o corpo de Cristo, ele não está discernindo o que esses elementos representam, e se ele segue nesse orgulho, ele será disciplinado pelo Senhor, porque o Senhor não permitirá que esse crente, este irmão, essa irmã se perca por inteiro. Assim, a ceia do Senhor também é uma disciplina formativa. O cultivo do amor, ou do espírito de amor fraternal, estimular a congregação, nos preocuparmos uns com os outros, termos um interesse uns com os outros, expressão de consolo, ânimo que é ministrado uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18 fala sobre isso. Isso é disciplina formativa. A necessidade de desaprovar um comportamento mau quando ele acontece é disciplina formativa. E assim, nesse moldar uns aos outros em santificação, veja, meus irmãos, não deveria ser difícil para um crente, então, admoestar um ao outro, receber a admoestação em uma conversa privada, em particular, para mudar, para ter uma postura melhor na igreja, seja no seu agir, na sua palavra, na sua vestimenta, na maneira do uso dos seus bens, quanto ao dia do Senhor. Atitude várias. Não deveria ser difícil, nem deveria causar ofensa em um crente. Ser admoestado quanto a uma atitude, um comportamento em relação à vontade de Deus, o dia do Senhor, a obra de Cristo, quando nós somos admoestados. Por quê? Porque nós somos amigos e irmãos, e assim a admoestação era feita em um contexto de amor fraternal. Não é? Isso nos permite, então, ter espaço para conversar e admoestarmos uns aos outros. Uma outra maneira da disciplina corretiva, ou melhor, formativa, é ser uma igreja operante. Crentes que estão servindo ao Senhor, crentes que se responsabilizam pelos recém-chegados, adotam para discipular, instruir, observar, ajudar. Crentes que dão exemplos de lealdade a Cristo. Como eu dou lealdade, mostro lealdade a Cristo, mostrando ao corpo de Cristo, ao dia do Senhor, a tudo que pertence a Cristo. Porque Ele não está presente fisicamente aqui. Assim eu mostro lealdade a Ele, mostrando lealdade à vontade dEle, ao corpo dEle, ao povo dEle, ao serviço dEle, ao evangelho dEle. Exemplo de lealdade a Cristo, grande sinceridade em tudo que você faz na obra do Senhor, dando um passo em direção ao outro para moldar pelo exemplo, pelo encorajamento. Às vezes, novamente, uma palavra de admoestação corretiva em situações como fraqueza na fé, declínio espiritual, preguiça, irregularidade na igreja, desleixo nas tarefas. São coisas que cabem aos crentes, aos membros da igreja, exortar e admoestar uns aos outros, buscando a edificação. Isso é disciplina formativa, tem a ver com o nosso cuidado pela igreja. E cada crente é responsável por cuidar pelo corpo de Cristo. Veja Romanos capítulo 15, versículo de número 14, palavras do apóstolo Paulo. Romanos 15, 14, ele diz: mas eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Disciplina formativa envolve ensino,
admoestação pastoral envolve cada crente, cada membro. Cada crente deve tomar para si a responsabilidade amável, formativa da igreja, no âmbito pessoal e entre irmãos. Agora, por fim, há uma outra parte da disciplina na igreja eclesiástica, que é a disciplina corretiva. Disciplina corretiva. Bem, em essência, a disciplina corretiva é um processo judicial iniciado na igreja. Por judicial não quero dizer o fórum lá fora, mas algo que envolve a lei de Deus para lidar com problemas na igreja. Contra aqueles, é claro, que transgridem a lei, as leis de Cristo. E qual é o propósito da disciplina corretiva? Eliminar escândalos, eliminar tropeços que estão ali, que servirão de tropeço para muita gente. Nós aprendemos isso mesmo neste contexto. No capítulo anterior, Cristo está indo para a cruz, Pedro vem diante dele e diz: Senhor, alto amor, autoproteção, não pense nada sobre si. E o Senhor responde: não, eu me entrego. Para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço, que se continuar na minha frente eu vou tropeçar. Assim, a disciplina corretiva é para remover o escândalo, que pode levar muitos a tropeçar para fora do caminho do Senhor, para o mundo, etc, etc. E Satanás ter grande vantagem no corpo de Cristo. Eliminar os escândalos. Disciplina corretiva é um dos sinais, uma das marcas de uma igreja realmente bíblica. Para ser uma igreja realmente bíblica, uma igreja deve estar engajada em disciplina formativa e disciplina corretiva quando necessário. Bem, como é realizada então a disciplina corretiva? Primeiro, casos de atritos e pecados entre irmãos em particular, como membros da igreja. Como nós agimos? Retorne ao nosso texto, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Se teu irmão pecar contra ti, pecados entre irmãos. Pecado, meu querido irmão, lembre-se, é a quebra da lei moral. Assim, nós não estamos falando sobre pequenas picuinhas, atritos, coisas que acontecem quando as pessoas estão servindo juntos. Mas se teu irmão pecar contra ti, atritos, picuinhas, mal entendidos, nós filtramos. Nós carregamos um grande filtro conosco. Assim como Cristo nos perdoou, nós filtramos e perdoamos. Não há necessidade de sentar formalmente, lidar e tratar e conversar. Pisou no meu calo, fez alguma coisa sem considerar, filtramos. Na oportunidade devida, apontamos com toda a gentileza. Não é isso. Ele está falando sobre pecados contra a lei moral. Eles persistem, há dano, há perda. O que fazer então? Ensina o Senhor Jesus Cristo, o justo juiz. Como você e eu devemos nos comportar nesta igreja batista reformada da palavra, temos nos comportado, e outras igrejas. Qual é o ensino de Cristo quando isso acontece? Se teu irmão pecar contra ti, então você identifica, isso é um pecado de verdade, ou é o meu orgulho que está exigindo aqui retaliação? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Esse é o primeiro comando, anote isso como um comando. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Deixa-me ler aqui o que o Senhor Jesus Cristo não está dizendo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, não vá até ele, fique com o pecado, permita que cresça uma raiz de amargura dentro de você e comece aos poucos a respingar e contaminar os outros. Não. Se teu irmão pecar contra ti, vai até o pastor e fala com ele. Não. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende-o entre ti e ele só. Assim, o primeiro passo, o primeiro ato comandado pelo Senhor Jesus Cristo é este: vá até ele em particular, entre ti e ele só. Se você decidir, bom, você tomou o primeiro passo em obediência ao Senhor Jesus.
Essa é a demonstração de verdadeiro amor conectado à autoridade de Cristo e à verdade. E vai trazer bons resultados, porque eu estou vencendo meu orgulho. Mas se você for conversar com este irmão, que é o segundo passo, pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele. Como você deve fazer isso? Você vai em particular, em privado, longe dos ouvidos e dos olhos. Se você decide conversar com este irmão ou irmã no corredor, onde daqui 5 metros pessoas estão passando, você está errado. É entre ti e ele só, em privado. Assim nós damos o segundo passo de acordo com o comando de Cristo. Em lugar afastado dos ouvidos, que pode haver mal entendido para quem está ouvindo a face, o que quer que seja, longe. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, repreende-o entre ti e ele só. Então eu não vou fazer isso, eu vou juntar um grupo de pessoas para conversar com este irmão. Este não é o primeiro passo, meu irmão. Este não é o comando de Cristo. Vai a teu irmão, reservadamente, em particular, em privado, e procura convencer este irmão do pecado, dando a ele, dando a ela tempo ao arrependimento. Você não vai a este irmão, a esta irmã, para tirar satisfação, para bater boca, para recapitular, mas para lidar com uma questão e resolvê-la. Por quê? Porque seu objetivo é lidar e resolver isso e continuar com o irmão. Se fizeres, ganhaste o teu irmão. Não apenas para espinhar, para bater boca, mas para resolver essa questão e não passar, e concluir o debate. Porque eu não quero ser, nem causar, nem permitir que um tropeço, um escândalo continue e outros irmãos venham ouvir, e um novo crente, Satanás entre no meio para garantir que isso irá acontecer, e o orgulho seja insuflado. Eu temo que eu seja um escândalo, e eu derrube um pequeno que cria em Cristo, e alguém que ouviu e passou entenda algo errado, e Satanás põe na mente alguma coisa errada, e eu me torno uma pedra de tropeço diante de um desses pequeninos que Cristo amou. Eu temo isso. Assim eu vou em particular, e eu vou para lidar com a questão e resolvê-la, e não passar horas a fio em debates. Resolver uma questão e concluir com um aperto de mão e uma reparação. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. A sabedoria do Senhor é maravilhosa, não é? É maravilhosa. Estava ouvindo no rádio um cantor brasileiro que se considera intelectual, dizendo sua filosofia, e ele disse: olha, a verdadeira maneira de a gente existir, conseguir conviver nesse mundo é exatamente o contrário do que Jesus Cristo disse. Cuide da sua vida, não se intrometa na vida de ninguém, e assim as coisas seguem bem. Qual foi o princípio do Senhor? Faça teu próximo. Um princípio positivo que você deseja fazer a si mesmo. Somente isso causa restauração. Deixa de lado, uma raiz de amargura se formará se foi de fato um pecado que está continuando, que persiste, que segue em frente. Assim, Cristo é mais sábio e a sua palavra muito mais. Nós estamos lidando com sabedoria divina aqui, meus irmãos. Assim, este é o primeiro passo. Vai até ele. Segundo, mas se não te ouvir, não quero ouvir, não reconheço, não estou nem aí, não sei o que, leva contigo ainda 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Bom, já que está começando a apontar testemunhas diante do presbitério, do pastor, sobre um problema, está trazendo a igreja aqui já. O que isso quer dizer? Se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, não para pôr pressão naquela pessoa, porque são minhas amigas, meus amigos, vão lá junto para a gente realmente pôr pressão nessa pessoa, nada disso, mas para que sejam testemunhas, diz o Salvador. É você e a pessoa que estão lidando com a questão, e há pessoas ali para testemunhar, e não trazer um partido pequeno. Normalmente, quando este passo é tomado, as coisas são resolvidas.
observando isso e conversando com outros pastores também. Quando não funciona o primeiro passo e a pessoa não ouve e leva-se 2 ou 3 testemunhas, normalmente a situação é resolvida. Porque nós somos crentes em Jesus Cristo. Mas se tristemente não der resultado, tristemente por causa do orgulho, da dureza do coração, então, se não escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Dize-o à igreja. Não gastarei tempo aqui, o nosso tempo já acabou, mas igreja aqui se refere aos presbíteros, que recebem do Senhor o governo da igreja para a disciplina. Ele não está falando sobre a assembleia aqui, até porque ainda não existe nenhuma igreja local. Como ele pode usar o termo, então, assembleia? Diz-o assembleia. Naturalmente, ele está seguindo as regras de disciplina que Deus deu por Moisés ao povo judeu, que era exercitado no templo, que era exercitado nas sinagogas. E era isso que era realizado, era trazido aos anciãos qualquer dessas questões contrárias à lei, e ali seria conversado, e um processo de disciplina seria iniciado. Assim ele se refere a isso. Da mesma maneira como nós herdamos das sinagogas a maneira de culto ao Senhor, aqui está também a maneira de governo e a maneira da disciplina. Traze-o à assembleia. Veja, recapitulando. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, então dize-o a todo mundo, fofoca para todo mundo, dize-o à igreja, sai por aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, conversando, olha fulano isso, fulano aquilo, vai dizendo, vai espalhando para todo mundo, dize-o à igreja. Não é isso. Certamente que não. Obviamente que não. Não é fofoca, não é reunião pública, não é espalhar maledicência. Veja, eu conversei com uma pessoa, ainda levei fulano, Bertano, não quer ouvir. Eu vou mandar, vou ligar, vou fazer ligação, espalhar para todo mundo. Esse é um agente satânico, ainda que esteja certo em seu ponto. Mas está operando a obra do diabo na igreja, que é de dividir e destruir. E é desobediente ao comando de Cristo. Trazer a igreja quer dizer trazer agora, era algo particular, agora traga a esfera da igreja, do presbitério, para que um processo de disciplina comece então a ser considerado. Oficiais da igreja, junto com o pastor, vão averiguar a questão. Se a igreja ainda não tem estabelecido oficiais, presbíteros, então o pastor, junto com outros irmãos mais experientes na fé e no tempo de serviço na igreja, idôneos, porque são os oficiais que lidam com o processo de disciplina e que então trazem à igreja, à assembleia, o caso da necessidade, por fim, se necessário, da exclusão desta pessoa. Mas até aqui no versículo 16, tudo é feito em privado. E o objetivo, claro, é a reparação de males, arrependimento, pacificação. E é claro, em caso de pecados públicos, é uma maneira diferente que deve se lidar, e nós tocaremos nisso em um segundo. Bem, Cristo está ensinando aqui, e Ele sabe muito melhor o que deve ser feito. Agora deixa-me lhe dizer qual é a razão de centenas de atritos, problemas, dores de coração, tragédias, debates em igreja, quando problemas acontecem. Acaso problemas não viriam na igreja? Certamente, irá acontecer. Mas por que eles resultam em grandes tragédias, problemas, divisões, esvaziamentos, pessoas indo embora, brigas e separações? Por isso aqui. Não seguir a disciplina corretiva estabelecida pelo Senhor na ordem, na maneira, se posso usar esse termo, de acordo com o rito estabelecido por Cristo. Fazer com que eu sinto, da maneira como eu penso, como meu orgulho diz. E o resultado é, nós damos lugar ao diabo, nós puxamos uma cadeira para ele sentar e começar a conduzir as coisas na igreja. É isso que está por trás. Problemas virão. Ai do mundo, escândalos virão, diz o Salvador. Mas por que eles causam grandes problemas? Porque não há um tropeço e logo se levanta e segue em frente. Esta é a razão, meus irmãos. A disciplina bíblica estabelecida pelo Senhor para o problema de pecado entre irmãos não tem sido seguida, por conta do orgulho. Agora, até este versículo tudo é feito em privado. Mas, quando um processo de disciplina corretiva, então, precisa acontecer, o que fazer? Eu já mencionei o paradigma da punição em nossa sociedade, não é?
É horrível, as pessoas detestam o quê? Disciplina, castigo, punição, não envolver no evangelismo, não participar da ceia. Isso é mal, isso não é amor de Deus, isso não tem nada a ver com amor. É claro, com esse tipo de amor não tem nada a ver. Um amor que não está ligado à autoridade, um amor que não está ligado à verdade. Daí muitos ouvirem que a igreja fez isso com este irmão, com aquele irmão, etc, etc. O que fazer então? Bem, a autoridade bíblica para a disciplina corretiva está lá em 1 Coríntios 5,4. Paulo ele instrui a igreja a tratar de um caso em nome do Senhor Jesus Cristo. Você se recorda? Em nome do Senhor Jesus, quer dizer, sob a autoridade de Cristo. E assim Paulo declara lá, se você... Deixe-me ler, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 4. Temos clareza aqui. Em nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bem, apenas explicando isso aqui, ele não está dizendo, olha, a igreja, sabe o que vocês vão fazer com essa pessoa orgulhosa, dura, que não se arrepende? Vocês vão fazer uma cerimônia satânica lá no fundo da igreja e entregar ele para o diabo. Entregar a Satanás, quer dizer, tirá-lo da igreja, mandá-lo de volta a este mundo que é o reino de Satanás, para que ele perceba o que ele fez e onde ele está e se envergonhe de verdade e retorne a Cristo. Nós não lidaremos com esse texto aqui, mas Paulo está falando sobre a autoridade sobre a qual a disciplina na igreja é exercida. É Cristo quem comanda, é Ele quem estabelece, e é sob a autoridade de Cristo, segundo os parâmetros estabelecidos por Ele. Ele é autoridade, é um comando divino. E os oficiais estão assim sob a responsabilidade e autoridade do Senhor Jesus e comando do Senhor Jesus para exercerem disciplina necessária, corretiva em sua igreja. Uma igreja que não exerce disciplina bíblica sobre pecados sérios de seus membros está em desobediência ao comando de Cristo e assim não está no amor de Cristo. Em grave dificuldade também, sérios problemas ocorrerão. Bem, essa autoridade, ela é aplicada pelos oficiais da igreja e ela é aplicada segundo as regras da palavra de Deus. Eu mencionarei 3 passos, ou melhor, atitudes entre irmãos que pode chegar a desenvolver uma disciplina corretiva agora. Estou exemplificando. Há vários outros casos que podem exigir o início de uma disciplina corretiva, mas que não se referem necessariamente a dissabores entre irmãos ou atitudes isoladas. Por exemplo, mentira persistente na igreja dá início a um processo de disciplina. Um crente mentindo na igreja, dizendo que fez o que não fez, dizendo que falou o que não falou, ou inventando história para se promover como isso, como aquilo, é percebido que não é verdade e continua com esta atitude, como Ananias e Safira, mentindo para o Espírito de Deus. Como mentindo para o Espírito de Deus, pastor? O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Quando nós mentimos uns para os outros, nós estamos mentindo também para o Espírito de Deus. Esse tipo de coisa averiguada e percebida dá início a um processo de disciplina. A pessoa exagera nas coisas o tempo todo, ou diminui demais, disfarçando coisas sérias, persiste em engodar na atitude, inventa coisas. Tudo isso pode dar início a um processo de disciplina. Desregramento, uma vida desregrada sem controle, é uma pessoa que no meio do povo de Deus anda fora de ordem, é desregrado. Não há cercas, não há regra para nenhum. Cruz, falo o que eu quero, grito como eu quero, ajo da maneira que eu quero, entro onde eu quero. É uma pessoa fora de ordem, é uma pessoa desregrada, quase selvagem, assim por dizer. E sua atitude causa desordem na igreja, atrapalha, atrasa a obra do Senhor, impede a obra do Senhor. Ou talvez a pessoa esteja agindo dessa maneira por imaturidade, não de propósito, mas está interferindo no progresso da obra do Senhor, espantando pessoas da igreja. O evangelismo não acontece, conversa fiada, ouvindo demais a conversa dos outros e passando de um lado para o outro. Desregramento, desordem. Mau temperamento, uma pessoa caracterizada por uma atitude dura, grosseira entre irmãos. Toda resposta é uma resposta dura, grosseira.
Certamente a fornicação dará início a um processo de disciplina. Dar-se a vícios ou retornar a vícios e não vencê-los, e não abandoná-los, etc. Pessoas que espalham boatos entre o povo de Deus. Pessoa presunçosa, pessoa que suspeita de tudo, tipo de caráter que não acredita que ninguém deseja viver a vida de santificação, que tem que ter um podre, essa pessoa está escondendo alguma coisa, eu vou procurar em salas, em gavetas, eu vou entrar, eu quero descobrir, eu não acredito, eu sou como Satanás, eu não creio que Jó serve a Deus de coração, ele não crê que há ninguém sincero. Essa pessoa que tudo está desconfiando, não dá um voto de crédito a ninguém, isso leva ao início de um processo de disciplina, este espírito horrível no meio do povo de Deus. Oposição à doutrina na igreja, também, contendas, partidarismo, inveja, cobiça extremado, pessoa que projeta por cobiça bens demais, e quero viver só no esplendor e ter o melhor, etc, etc. Eu não compreendo como eu devo viver com o povo de Deus. Violência, claro, o Senhor não me permita. Mau testemunho no lar. Este pai, ou esta mãe, ou este filho dá um mau testemunho porque está rejeitando o papel de marido, de esposa, estabelecido por Deus para a instituição que Ele criou, negligenciando a fé. Isso dá início, claro, a palavra de Deus tem jurisdição sobre nós fora aqui das quatro paredes, em todo lugar. A pessoa abusando da igreja, mesmo eu espero que isso não soe negativo como é, mas nós precisamos tocar nisso. Alguém abusa e aproveita da boa vontade dos outros, sempre abusando e aproveitando da boa vontade de alguém, dos bens de alguém, da paciência de alguém, do carão de alguém, sempre abusa, mais e mais e mais, e não percebe, não estou nem aí. Isso pode gerar o início de um processo de disciplina, é admoestado, não acontece nada. Membros da igreja que cometem sérios escândalos e persistem nisso, tudo isso são objetos da disciplina corretiva comandada pelo Senhor, e deixar de agir é desobediência ao comando do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me falar então, por fim, sobre os estágios da disciplina corretiva. Primeiro, uma conversa pastoral. Esse é o primeiro passo de uma disciplina corretiva. Já não é mais uma questão apenas entre irmãos. Bem, pode ser, depois dos primeiros passos, vai ele em privado, não deu certo, traz testemunho, não deu certo, agora traz a igreja, ao pastor, ao presbitério, e o primeiro passo é uma conversa formal, ou não foi entre irmãos, foi uma atitude como essas mencionadas nesta lista, em casa, etc., uma conversa formal com o ofensor. No caso de atrito entre os irmãos, o pastor, o presbítero, ele irá ouvir os dois lados e buscar os fatos, e não apenas ouvir um e dizer realmente o outro, ele está buscando a verdade ali, os fatos. Não apenas a opinião das pessoas ou repetição de reclamações, buscar os fatos. No caso de ofensas individuais, conversa pastoral, na maioria dos casos dá início a um processo de disciplina. E logo naquela conversa pastoral, graças a Deus, na grande maioria das vezes há resultados e há transformação e há arrependimento, e não há necessidade de seguir-se em frente com o processo de disciplina. O segundo estágio, então, quando há necessidade, o problema não cessa, não há arrependimento, não é vencido o problema, mesmo após uma boa conversa pastoral e um tempo de mudança, e não aconteceu nada, e as coisas são agravadas, e o orgulho persiste, e o mal feito não é corrigido, e a disposição, o temperamento continua, então o pastor, a partir daí, precisará envolver mais alguns oficiais da igreja, alguns irmãos ou irmã mais experientes na igreja, no tempo, na fé. Até então foi uma conversa do pastor com a ovelha, buscando admoestar e resolver isso aí. E o pastor fará isso com toda a mansidão, apontando na palavra e exortando e apelando à mente e à consciência. Não é uma conversa dura, é uma conversa através da palavra de Deus. Mas isso é um processo de disciplina que foi iniciado. Não foi apenas uma conversa, e que se espera que não vá à frente, que termine por ali, porque o objetivo é o pastor resgatar esta ovelha pela palavra de Deus. Mas caso isso não aconteça e não siga em frente, não há mudança depois de algum tempo, então
deve se envolver mais algum oficial da igreja, uma outra pessoa. Uma investigação vai ser feita, uma exortação mais séria com outras pessoas, para apontar para essa pessoa a gravidade, a seriedade do que está acontecendo. A pessoa não está percebendo que, embora nós conversemos em amor, com mansidão, com seriedade, isso é um processo de disciplina. Assim, o tom é aumentado com toda gentileza, isto é, mais pessoas são trazidas agora, para que a pessoa, peraí, o que eu estou fazendo, isso aqui é sério, isso aqui, eu não caí em mim mesmo? E se arrependa e haja mudança. Mas se isso não é alcançado, então medidas de suspensão inicial devem ser aplicadas nesse estágio. E o ofensor será suspenso, então, daí suspensão do seu serviço na casa do Senhor, dos seus privilégios, certamente da mesa do Senhor não irá participar, porque não está examinando a si mesmo. E como membro não poderá participar das assembleias ou reunião formal da igreja, não poderá auxiliar o povo de Deus na igreja, nem participar das confraternizações, retiros da igreja. Lhe será permitido nesta sanção apenas vir aos cultos, ouvir a palavra de Deus, adorá-lo, um dever, e mais nada. Na esperança de que haja arrependimento e a pessoa mude. Você percebe que tudo isso está sendo feito em particular entre o pastor e a pessoa, entre mais o irmão, o presbítero e a pessoa. O objetivo não é humilhar a pessoa diante de todo mundo, por isso que isso é feito assim. Essa é a ordem. Erram grandemente aqueles que trazem imediatamente a igreja e ali fofocas e problemas e as coisas saem pelas janelas da igreja para todo lado, e mesmo que a pessoa se arrependa, fica um estigma horrível sobre a pessoa. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é glorificar a Cristo, honrando, lidando com o problema e restaurando essa pessoa por fim, para que ela siga em frente como irmão entre os irmãos, servindo ao Senhor sem nenhum desses estigmas que possa trazer sobre si pela sua própria dureza ou orgulho, em vez de submeter-se à disciplina da igreja. São demonstração de amor à verdade, a Cristo e a este irmão que deve ser ganho de volta aos trilhos da fé, a uma vida ordenada nos caminhos do Senhor. Agora, a pessoa está sob sanção por algum tempo, mas ela não é vista como inimigo. Paulo, em 2 Tessalonicenses 6,15, Gálatas 3,15 diz: não trate como inimigo, não tenhais como inimigo, mas exortai-o como irmão. E o propósito é tornar esse crente ciente da sua ofensa, e aí o objetivo da correção leva este irmão a refletir: eu não estou participando desses grandes privilégios do corpo de Cristo, e se sinta envergonhado e haja verdadeiro arrependimento e mudança. Agora, os presbíteros, o pastor, eles não podem terminar uma sanção quando não há sinais reais de arrependimento, contrição e mudança. Por isso essa sanção leva-se um tempo, dias ou semanas ou meses. Porque admitir um ofensor de volta, sem mudança, sem arrependimento, é fomentar na pessoa a hipocrisia e o cinismo. Não aconteceu nada, passei por isso aqui e voltei. É desonrar Cristo, criar mais problemas na igreja, trazer desonra ao corpo de Cristo. E o ofensor naturalmente pode imaginar que pode voltar a agir da mesma maneira em uma situação propícia. Assim, é necessário tempo para observar esse arrependimento, já que arrependimento é uma obra do Espírito no coração de uma pessoa. Nós estamos cooperando com o Espírito, a quem Ele dá graça. Nós não nos precipitamos, então. Casos que podem conduzir, então, a excomunhão, a excomunicação. São todos os pecados graves depois desse último estágio, sanção, repreensão. A pessoa, por fim, lhe é dita não vir à igreja por algum tempo, e ela retorna depois de algumas semanas e conversa-se com a pessoa. Nada muda. Meus irmãos, os irmãos devem perceber que nós estamos trazendo os pontos da Assembleia dos Anciãos em Levítico, não é? Sanção, admoestação, tudo está lá. Nós já lidamos com isso no passado. Era assim que era feito entre os anciãos: conversa, admoestação, sanção, separa do arraial por um tempo, traz de volta, mudança, sim, não, então considera-o como um gentio, como um pagão, para fora da igreja, excomunhão. Nós estamos seguindo este padrão, é trazido pelo Senhor aqui.
Agora, casos que podem conduzir então à excomunhão: pecados graves, pecados sérios e persistentes. 1 Coríntios 5, 9 a 11 é um exemplo. 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 7, não irei tocar pelo tempo. É alguém que não está vivendo corretamente no mundo. 1 Coríntios 5, alguém que não está vivendo corretamente na igreja. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 7, é alguém que não está vivendo corretamente no mundo em seu testemunho. Alguém que abandona as doutrinas e o ensino da igreja, uma confissão de fé, uma base de fé. Alguém que toma a iniciativa de iniciar práticas contrárias à prática da igreja, ao pacto de família, desonra o pacto de família, não faz caso do pacto de família, continua não fazendo caso, suas responsabilidades para com o povo de Deus, suas tarefas, são casos para excomunhão. Em Tito capítulo 3, versículo 10, nos é dito que o herege, e herege aqui não é simplesmente alguém que prega heresia, no grego é faccioso, que é a pessoa que causa divisão, reúne pessoas após si, suas ideias, partidarismo, facção na igreja, contra a doutrina, contra a obra do Senhor, contra os oficiais, pessoa que rompe a paz na igreja, isso leva à excomunhão. Veja então Tito 3, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 2, está lidando com expulsão automática, que não necessita passar por todo esse processo. Pastor, por quê? Expulsão automática? Sim. Porque foi um pecado, uma atitude que não há como voltar mais atrás, remediar, reconciliar, foi feito, acabou, não há como mais. Isso leva a uma expulsão. A pessoa já viveu muito tempo daquela maneira, naquele pecado. O pecado já se formou no coração, tomou raiz, se estabeleceu. Por exemplo, o caso de fornicação. Isso leva à excomunhão. Alguma briga na igreja, isso leva à excomunhão. Alguém simplesmente abandona as doutrinas da igreja, excomunhão automática. Para tornar-se um membro, abraçou-se à base de fé, a confissão, o pacto de família. Flerte entre pessoas na igreja, coisas sensuais. Trazer algo assim para dentro do corpo de Cristo. Homossexualidade, uma forma extrema de cobiça que domina a pessoa, preciso ter, vou ter isso e me dedico a isso, eu quero isso, uma cobiça muito grande. Violência no lar, abandonar abertamente os deveres no lar, negando assim a fé e a instituição criada por Cristo. Alguém que foge da disciplina da igreja sabe que deve ser disciplinado, e o pastor chama, o irmão chama, e começa a brincar de pique-esconde, o pastor liga, vai atrás, e o tempo passa, e a pessoa está fugindo da disciplina. Ou alguém que abandona a igreja, a congregação do povo de Deus. Isso tudo leva a excomunhão. Alguém abandona a igreja, diferente de deixar a igreja, de mudar de igreja, de sair de igreja. Abandona o seu trabalho, a sua obra, a amizade, o amor por Cristo, simplesmente desaparece. Aí manda um e-mail, estou dizendo, olha, eu peço o meu desligamento da igreja. A igreja não pode aceitar o desligamento, ela deve excomunicar a pessoa. Esse é um ato muito terrível, causado contra a igreja. E onde entra o arrependimento, pastor? Se a pessoa se arrepender, é um caso delicado, não é? Mas o ato, nesse caso, foi tão danoso, foi tão terrível, que ainda que a pessoa se arrependa, ela precisa ser colocada para fora da igreja, por um tempo, por causa da honra de Cristo. O adultério, fornicação, briga, essa lista que eu acabei de mencionar. Pastor, a pessoa pode vir se arrepender? Sim, mas isso foi tão horrível, uma mancha tão grande, que a pessoa precisa ser colocada para fora da igreja, excomungada da membresia, por um tempo, por causa da honra de Cristo. Em um determinado tempo a igreja entra em contato com essa pessoa e chama de volta para conversar e checar o verdadeiro arrependimento. Mas isso deve acontecer. Bem, por algum tempo, até que haja um sinal de mudança. Por que, meus irmãos? Nosso tema é tão amplo nesta manhã, e eu já estou taxando os irmãos, a paciência, o calor, a fome, muito tempo, mas eu preciso concluir, porque nós temos tantas coisas para seguir aqui. Assim eu peço a paciência dos irmãos por mais alguns minutos. O que está em vista aqui é o princípio da disciplina. Eu não vou lá voltar a lidar agora com a questão do amor,
Mas o amor está na base da disciplina, mas é um amor que está unido à verdade e à autoridade. Assim, a disciplina na igreja, contrário ao que é promovido pelo evangelicalismo em nosso país e no mundo ocidental, não é primeiramente a restauração do ofensor, não. É a glória de Cristo, a honra de Cristo, por isso a disciplina, a excomunhão. A presença e continuidade do Espírito naquela igreja local, porque se ele é ofendido, se ele é apagado, se ele é entristecido, é vão o nosso evangelismo, é vão a nossa comunhão, é vão a pregação do Evangelho. Daí a disciplina, a excomunhão necessária, ou a disciplina com sanções. Terceiro, o nome de Cristo na vizinhança. E essa igreja aí, ó, você sabe o que acontece lá? Isso. Cristo é desonrado. Assim, a honra de Cristo, o nome da igreja, a presença e continuidade do Espírito, e por fim a restauração do ofensor, e não o contrário. Nós temos que restaurá-lo a qualquer jeito, perdoa, deixa aí, é amor, é um amor estranho, um amor não conectado à verdade e à autoridade. Assim, nós queremos ganhar este irmão, mas nós não podemos incorrer em desobediência a Cristo, em desonra a Cristo, em entristecer o Espírito. Essa pessoa tem que ser colocada de fora por um tempo, ou a sanção deve acontecer. Assim, este é o amor novamente, o amor de Deus não é incondicional. Se alguém fizer um clipe dessa palavra, vão ser muitas pedradas na internet, por isso eu preciso explicar. O amor verdadeiro não é incondicional. Assim, o perdão também não é incondicional, ele envolve disciplina. É claro que não. Pastor, o senhor está falando uma heresia absurda, o senhor está nadando contra a maré. Quem é você, pastor? Bom, eu não sou ninguém. Eu estudo a palavra de Deus. Amor na Bíblia não é incondicional. Se fosse incondicional, por que Cristo precisou vir a este mundo? Tomar um corpo, uma natureza humana, sofrer, ser rejeitado, crucificado. Há uma condição para a aliança da graça, que Cristo venha e cumpra. O amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Se ele não tivesse vindo, seu amor não é incondicional. Se o amor de Deus é incondicional, porque ele comanda o arrependimento antes que eu seja perdoado e aceito. Há uma condição. As primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo em seu ministério público em Atos, capítulo 14, capítulo 1, versículo 14: o tempo está chegado, está cumprido, arrependei-vos e crede. Sem arrependimento não há salvação, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, Cristo precisou vir. Não há remissão de pecados. Não há demonstração de amor, não há perdão sem a condição de Cristo vir, e não há perdão sem verdadeiro arrependimento de pecados. Assim, o amor de Deus nunca é incondicional, ele é condicional. E é condicionado ao verdadeiro arrependimento e à fé verdadeira no Senhor Jesus. E esse amor manifesta e se aplica ao amor entre irmãos. Se não há arrependimento e a pessoa persiste, como eu posso dizer, não, nós temos simplesmente que amar? Isso deixou de ser amor, isso tornou um vício. É como uma mãe que diz: eu amo meu filho, não interessa, é meu filho, é um assassino, é um mentiroso, é um salafrário, mas ele nasceu dos meus ventres, é meu filho, eu amo. Isso não é amor, isso é vício. Amor na Bíblia está ligado à verdade e à autoridade, sempre. Assim como nós podemos lidar com um querido irmão, simplesmente amar, libera o perdão. Não, está ligado à verdade e à autoridade. De outra maneira não é amor, há condições. No casamento há condições para o amor. Envolve respeito, envolve andar juntos, envolve cumprimento dos papéis. Sem essas coisas o amor murcha. Ele é só um sentimento, vazio, vago. Assim, o amor na Bíblia não é incondicional. E o perdão também não. De maneira que a disciplina, a maneira como nós entendemos o amor, mostra a maneira como nós entendemos a disciplina na Bíblia. Daí a necessidade, queridos irmãos, da excomunhão, da sanção, quando necessário. A glória de Cristo, a sua honra e sua igreja. Então, em muitos casos, a excomunhão deve acontecer. Mesmo se a pessoa se arrependeu, ela tem que estar fora um tempo da igreja. A presença e continuidade do Espírito aqui, autenticando o nosso serviço, levando as nossas orações ao trono da graça, o nome de Cristo na vizinhança. Então, a restauração, havendo arrependimento do pecador. De maneira que o arrependimento deve ser real. Muitas vezes
O arrependimento, a pessoa se arrepende apenas de aparência, mas ela segue pecando. Ela está tentando apenas se livrar da disciplina. Não há real contrição. Você conversa com a pessoa e a pessoa está se justificando, atacando todo mundo. Isso desqualifica o arrependimento. Pouco tempo depois, a pessoa logo volta às práticas, ao mesmo temperamento, ao mesmo pecado. Isso desqualifica o arrependimento. Nós esperamos verdadeiro arrependimento. Assim, em muitos casos, esse tempo ele deve ser levado ao ponto de se perceber de verdade. Agora, o procedimento para casos extremos, que você precisa imediatamente colocar a pessoa para fora da comunhão. Felizmente, em igrejas bíblicas onde há disciplina formativa e o caráter de Cristo é formado em nós, isso é muito, muito, muito raro. Mas espera-se que raramente acontece, mas caso isso venha acontecer, depois de todo o processo, para ligar para descomungar, ou no caso direto da expulsão, então o que o presbitério faz, o pastor faz, é simplesmente trazer a igreja para que a igreja excomunique juntos. O pastor irá trazer a essência da questão, com certos detalhes. Veja, em caso de pecados sujos, sórdidos, malignos, imorais, vis, em casos como este, o presbitério, o pastor, ele pede licença à igreja para não ter que trazer detalhes para a igreja na reunião. Coisas que ao falar a respeito, ao mencionar, seria desonroso na igreja, debaixo dos olhos de Cristo. Assim, em caso de pecados vis, malignos, sódios, imundos, o pastor, o presbitério, irá pedir na reunião da igreja de excomungar a pessoa licença para não tocar em detalhes, porque seria desonroso a Cristo mencionar certas coisas. Daria-se a informação, o pecado moral que foi feito, a atitude da disciplina, e a igreja junta lançaria fora essa pessoa. Que palavras duras, pastor. Essas são palavras de Paulo, não são minhas. Coisas que falar a respeito e mencionar seriam desonroso. Assim, a igreja dá a seus presbíteros esse voto de confiança para não entrar em detalhes demasiados quando se trata de coisas imundas, sórdidas, malignas. Assim, o presbitério traz à igreja o caso para a igreja ratificar junto. Ele está zelando pela santidade da igreja, pela reverência, e a igreja dá um voto de confiança. Mas em casos normais, entre aspas, a essência da questão e detalhes devem ser trazidos. Agora, a igreja não irá julgar o caso, e aqui nós começamos a tocar em questão de governo da igreja. O caso já foi julgado. Como? Porque houve todo um processo. Para isso, aquele processo. Quando é trazido pelo presbitério, pelo pastor diante da igreja, não é para julgar o caso. Os oficiais já trazem a questão pré-julgada para a igreja sancionar. Ou seja, cabe aos oficiais da igreja trazer uma questão definida para análise. Não vai haver defesa nesse momento, a igreja se reúne, vai ser um momento de defesa, de debate, não. Onde a pessoa, o ofensor, vai se levantar e falar, não concordo, e colocar uma pessoa contra outra, um grupo contra o pastor. Não vai haver esse tipo de coisa. Não vai haver julgamento ali, debate. Por quê? Porque o debate, a defesa, já foi feito diante dos oficiais, quando os fatos são analisados, quando há exortação, quando há uma conversa. Quando é trazido para a igreja abraça junto para colocar essa pessoa para fora da congregação. Não é debate. Assim erram aqueles que, em situações como essas, trazem essa questão desta maneira e interpretam, normalmente dispensacionalistas, pelo seu método literalista, trazem direto para a Assembleia da Igreja. E eu, meus queridos irmãos, cresci nesse meio. Eu posso lhe contar dezenas de problemas ali, de vergonhas, de brigas no meio da Assembleia, de choro, de dissensões entre irmãos que duraram décadas depois disso. Vergonhoso. Pessoas foram colocadas um contra o outro por conta da malícia da pessoa ofensora. Me recordo de um caso em particular em uma igreja, eu era adolescente, e o pastor no final do curso chamou esse irmão vai ter que falar alguma coisa aqui diante da igreja. Ele era um advogado, uma pessoa que servia a Deus também na igreja ali, em muitas áreas. E eu entendi, estava lá, e ele chega na frente,
seguindo esse princípio, traz a igreja, a congregação. Ele começou a dizer, em situações como essa, nossa vaidade vai embora, etc, etc. E no final, eu disse, pastor, desculpa, será que eu sou o único que não sabe o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Ou seja, a pessoa nem mesmo diz o que fez, ela vai com um advogado ali, sem citar as palavras, começa a jogar um contra o outro, o adultério. Assim, meus irmãos, em casos como esses, daí a disciplina bíblica, o governo da igreja, a demonstração pastoral. Seguimos esta ordem: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Não dando certo, traz mais um. Então traz a esfera da igreja. Inicia-se um processo de disciplina em privado, em particular, com o objetivo de resgatar a pessoa. Não acontece a primeira sanção. Separado de privilégios. Continua indo em frente. Um tempo afastado das coisas do Senhor, talvez da igreja. Continua indo em frente, traga a igreja. E veja essas palavras: trate-o como um publicano, como um gentio. É duro, não é? Mas são palavras de Cristo. Isso significa que depois que a igreja, junto com o pastor ou presbitério, coloca alguém para fora, eu estou fazendo algo comandado por Cristo, e a minha atitude deve ser assim, consistente. Como eu posso seguir esta regra de que eu devo tratá-lo agora não como inimigo, ele está fora, mas como alguém que não pertence mais ao corpo de Cristo, pagão nesse sentido, e publicano, e depois de ter junto com a igreja colocado essa pessoa para fora, no dia seguinte tu lá, e aí rapaz, no WhatsApp como vai? Joinha para seus vídeos, e vamos tomar um café. O que é isso? Foi brincadeira ali a reunião? Não, queridos irmãos. Qual o sentido disso? Nós juntos, como diz Paulo, na autoridade da palavra de Deus, o processo de disciplina, colocando tal pessoa para fora, o que nós estamos fazendo é juntos, nós estamos franzindo a face para essa pessoa, para que ela se envergonhe e perceba o mal que causou, que nós estamos muito tristes porque ela não voltou ao Senhor primeiramente e ao povo de Deus. E nós não podemos ter comunhão ao longo da semana. Se nos encontrarmos, sim, boa tarde, como vai? Tudo bem, temos que trabalhar no mesmo escritório, não há problema. Mas amizade, abraços e junto, e tomar café, como se nada tivesse acontecido, isso é uma vergonha lançada contra Cristo e a disciplina da igreja. Assim, disciplina e comunhão é algo muito sério, e é algo que é feito por todo o povo de Deus. De maneira que o voto na Assembleia não é uma decisão judicial, mas uma afirmação do dever da igreja. Não é uma questão de decidir para sim ou para não, não é questão de resolver politicamente se eu quero ou não quero que a pessoa seja comunicada, já foi pré-julgado. O voto da igreja é uma afirmação de dever, então, de cumprir o que a palavra de Deus comanda. O voto da igreja diz: eu me coloco ao lado e em suporte do que o Senhor Jesus diz em sua palavra. É muito triste para mim ter que fazer isso com essa pessoa com quem andei junto aqui, mas que agora se voltou desta maneira, mas eu devo fazer, e assim eu cumpro o meu dever bíblico, honrando o comando do Senhor, de não ter comunhão com obras infrutuosas da carne. Cada membro se junta com toda a igreja nessa sanção, em obediência a Cristo, e apoia a sanção que foi trazida à igreja, e a postura da igreja, que deve ter a partir daí com essa pessoa não arrependida, é deixar a comunhão com esta pessoa, no caso de expulsão da igreja. E essa é a atitude que nós temos que tomar em casos tristes e tão sérios, toda a igreja junto. Bem, eu concluo por aqui, deixei muita coisa sem tocar, mas precisei da paciência dos irmãos, porque são detalhes que precisam ser explicados. Disciplina é parte da vida da igreja, é disciplina formativa pela palavra, pela demonstração mútua, preventiva. A disciplina corretiva, nós aprendemos aqui os estágios dela. É um ato de amor verdadeiro, ligado à verdade e à autoridade. E a nossa concepção do Evangelho e da conversão e do amor influencia a nossa compreensão de disciplina na igreja. Espero que não tenha sido demasiado para os irmãos, mas está tudo aqui, e o Senhor desdobra este ensino à sua igreja. Na sequência nós veremos um pouco mais no próximo domingo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não a escutar, a igreja considera-o como um gentio e publicano. Que o Senhor
continue a ter misericórdia de nós como igreja, misericórdia de nós como crentes individuais, e nos guarde de tropeçarmos para fora ou de sermos um tropeço. Ele mantém essa igreja neste amor fraternal, uma igreja operante, uma igreja que ama a vontade do Senhor Jesus Cristo, um lugar em que o Espírito de Deus se apraza em fazer novas pessoas nascerem de novo e serem recebidas e cuidadas e amadas e preparadas para a glória eterna.